silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais este culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, de celebração. Ainda nós estamos de forma online, estamos atravessando um período tão difícil,
mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado, e pela graça e misericórdia dele nós podemos o louvar, podemos o adorar ainda em nossas casas, em nossos lares, trabalhos, onde quer que nós estejamos. Deus, ele ouve a nossa oração, ele recebe o nosso culto. Por isso, neste dia, neste momento, que você apenas não assista esse culto, mas que você participe. E como é que você participa? Orando com a gente, louvando a Deus, cantando os cânticos ali, ouvindo a palavra do Senhor, e ali você estará conosco, participando deste culto, fazendo o seu culto a Deus aí onde você está. Por isso eu te convido, venha conosco, vamos juntos adorar ao nosso Deus, vamos juntos louvar ao nosso Deus. Ele é digno do nosso louvor, ele é digno da nossa adoração. E nesse início de culto eu te convido, feche seus olhos, vamos orar, fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Ó Deus querido e Pai, Senhor, obrigado, ó Deus, porque mesmo com tanta dificuldade, ó Pai, que nós estamos atravessando, em nenhum instante sequer o Senhor deixou de cuidar de cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, ó Deus, e neste momento, Senhor, nós estamos em adoração a Ti, ó Pai. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Pai, o nosso louvor. Ouve, ó Deus, as nossas orações, os nossos clamores, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que se faz presente em cada lar. Toque, ó Pai, em cada coração, produzindo, ó Deus, ali uma adoração, levando as nossas orações até o teu altar, ó Deus. Ó Pai, recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Nós oramos, ó Pai, agradecidos por este início de culto, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agora eu farei uma leitura de Lucas, capítulo 1, do verso 68 até o verso 75 e depois o 78 e o 79. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E agora o 78 e 79. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Amém. Graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor. E agora nós vamos ouvir as nossas crianças cantando e louvando ao nosso Deus. Boa noite, pessoal. Agora as crianças vão cantar. Vão cantar com a gente? Aqui, mãe, aqui. Noite pescada fui, sim, ó Senhor. Noite pescada fui, no rio Faraó. Triste, bem triste, estava o meu coração, chorava bem liberta-me, Senhor. Triste, bem triste, estava o meu coração, chorava bem liberta-me, Senhor. Moisés foi ao Faraó, sim, ó Senhor. Moisés foi ao Faraó e lhe disse assim: deixa sair o povo para prestar-me culto ao Sim Jesus, Senhor. Deixa sair o povo para prestar-me culto ao Sim Jesus, Senhor. Faraó se endureceu, sim, ó Senhor.
agora então estou livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Amém. Meu Deus. Nós teremos agora uma oração de intercessão. Quem fará essa oração é a nossa querida irmã Marta. Vamos orar a Deus junto com ela, suplicando o favor do nosso Deus de forma humilde, para que Ele nos ajude, para que Ele ajude tantas pessoas que estão enfrentando dificuldades. Por isso você, aí onde você estiver, também ore a Deus. Coloque os seus pedidos diante dEle nesse momento de intercessão. Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar ao nosso Deus. E se você quiser também, escreva ali o seu pedido de oração no nosso chat, que logo após o culto, a nossa igreja se coloca em oração por cada um desses pedidos. E nesse momento agora, vamos orar juntos com a Dona Marta, uma oração de intercessão e súplicas ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecemos porque até aqui Tu tem nos fortalecido, nos ajudado, Senhor. Nós sentimos, ó Deus, a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que está sempre nos ajudando, nos orientando, nos fortalecendo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos derramadas, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nós estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Que Tu esteja abençoando, Senhor, as nossas vidas. Abençoa a nossa igreja, Senhor, a cada família da nossa igreja, Pai. Visita cada um, Senhor, suprindo, ó Deus, as necessidades de cada um, Senhor. Tu sabes todas elas, Senhor. Nós entregamos todas essas famílias em Tuas mãos, ó Pai. Nós te pedimos também pela vida do pastor, pela vida da Vanessa, Senhor, dos seus filhos, da sua parentela, ó Deus, que Tu esteja abençoando a cada um também nessa noite, Senhor. Abençoa, Deus, aquelas pessoas também, ó Pai, que tanto necessitam de Ti, Senhor, que precisam ouvir a Tua palavra, ó Deus, e que nós, ó Deus, possamos ser a ferramenta, Pai, para falar de Ti para as pessoas que tanto necessitam, Senhor. Esteja conosco, Senhor, com Teu Espírito Santo nos orientando, Senhor, para que nós possamos cada dia mais se achegar a Ti, ó Deus, e sabendo que Tu se achega a nós, ó Pai. Ó Deus bendito, que nós possamos nos derramar aos Seus pés, ó Deus, e Te buscar, Senhor, para que nós possamos também sentir o Teu poder nas nossas vidas e crescer, Senhor, em espírito e em verdade. Abençoa nossa nação, Senhor. Esteja, Senhor, abençoando essas vacinas, ó Pai, para que elas possam fazer efeito, ó Deus, e que os políticos, ó Deus, possam ser mais honestos, ó Deus, na divisão dessas vacinas, Senhor, que eles possam também ser orientados por Ti, ó Deus. Nós vemos tantas coisas erradas, ó Pai, e nós sabemos, ó Deus, o quanto entristece os nossos corações, ó Deus, mas que Tu és um Deus fiel, um Deus forte, um Deus que está acima de todas as coisas. Por isso, ó Deus, que nós Te agradecemos, ó Pai. Cada momento nas nossas vidas, nós só temos que Te agradecer, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus eu oro e agradeço. Amém. Na certeza de que Deus ouve a nossa oração, e de fato Ele ouve, porque temos visto e vivido tantos milagres, tantas respostas de oração. Nós agora iremos louvar
iremos cantar adorando ao nosso Deus através dos cânticos, junto com a nossa equipe de louvor, com o nosso grupo de louvor. Por isso, onde você estiver, nesse momento também a adore, louve, cante a Deus conosco. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente
meditar na palavra do Senhor, mas antes vamos orar pedindo a iluminação do seu Santo Espírito. Ó querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este culto, por esse momento, ó Pai, dentro do culto, agora, onde nós iremos meditar na Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar, venha nos iluminar, venha, ó Pai, clarear a nossa mente, o nosso coração, venha nos trazer entendimento da Sua palavra, para que assim, ó Pai, possamos aplicar sobre as nossas vidas, que possamos crescer, ó Pai, crescer em sabedoria, em graça, crescer, ó Pai, na Tua palavra, Senhor. Nos ajude, ó Pai, na compreensão, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ajude a cada pessoa, Deus, no entendimento, na aplicação, ó Pai, da Tua palavra nas nossas vidas. Nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos olhando nesse período pascal para as palavras ditas por Jesus Cristo na cruz, mais conhecida como as 7 palavras de Cristo na cruz, as 7 palavras da cruz. No último domingo de Páscoa, falamos sobre a primeira palavra, perdão. Quando Jesus, já ali crucificado, passando pela agonia da dor, da humilhação e diante de insultos, ele ora ao Deus Pai e pede para que Deus perdoe aqueles que estão lhe fazendo mal, conforme está registrado lá em Lucas 23, o comecinho do verso 34, onde Jesus diz ali: contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E hoje nós vamos então olhar para a segunda palavra, aquela que Jesus Cristo disse na cruz, que faz parte de uma frase que está registrada também no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 23. Ela está ali dentro dos versos de 39 a 43, mais especificamente. Ela está lá no verso de número 43, que diz assim: Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu li esse primeiro verso de número 43 e agora vou convidar a ler todo o trecho, do verso 39 até o verso de número 43. Também ainda de Lucas, no capítulo de número 23, 39 até o 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra dentro desta frase dita por Jesus, a qual ele nos traz, é salvação. Jesus Cristo encontra-se aqui crucificado entre dois malfeitores. Há um à sua direita, o outro à sua esquerda, e Jesus foi colocado a sua cruz entre esses dois malfeitores, entre esses dois ladrões, conforme está registrado na palavra do Senhor. Ali, Jesus já tinha passado por muita humilhação, a qual continuou, somando ainda sofrimento, as dores dos cravos sendo pregados em suas mãos, em seus pés, e com tudo isso, no momento em que ele já estava pendurado no madeiro, houve ainda palavras e posicionamentos tão distintos daqueles dois malfeitores, que também haviam sido condenados à crucificação. A condenação da cruz era
a pena de morte aplicada por Roma aos escravos, estrangeiros e criminosos que não eram cidadãos romanos. Era, naquele período, então, a morte mais agonizante e humilhante que havia nesse momento onde Jesus aqui está vivendo. Pregos eram cravados nas mãos e nos pés, e a vítima era deixada suspensa, agonizando, acrescidas de tremendas convulsões de dor. Ela ficava ali passando fome, sentindo uma sede gigantesca e tendo, por muitas e muitas vezes, convulsões de dor. A causa da morte quase sempre não se dava ali pela perda de sangue, mas por parada cardíaca. A morte geralmente ocorria entre 2 a 6 dias. Por isso que era uma condenação muito cruel, porque as pessoas ali que estavam crucificadas poderiam ficar até 6 dias agonizando. No caso desses 2 ladrões, suas pernas foram quebradas para que eles morressem rapidamente. Já para Jesus, tudo acabou em 6 horas. Quando Jesus ali declara, está consumado. Jesus voluntariamente entregou o seu espírito. Este, portanto, era o cenário em que Jesus estava, crucificado entre 2 ladrões, e os 3 estavam ali enfrentando a crucificação, aquela condenação. Quando nós olhamos este relato, quando nós paramos para prestar atenção e imaginar todo esse momento, uma certeza nós temos: aquilo ali estava tudo debaixo da vontade e do controle de Deus. Tudo ali estava ocorrendo conforme Deus queria. Seu Filho Jesus Cristo estava sendo crucificado. É a profecia de Isaías 53 se cumprindo. E eu quero ler aqui para vocês os últimos versos desse capítulo de Isaías 53, do 10 até o 12. Diz assim: o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Lembram da primeira palavra de Jesus, a sua oração, seu brado falando: Pai, perdoa-lhes. Aquela foi a primeira palavra de Cristo na cruz. E ali, conforme nós podemos ver, ele foi tratado como se fosse um criminoso. E hoje, então, nós estamos vendo Jesus, agora, ali, contado com os transgressores, tratado como um criminoso, colocado entre 2 criminosos, julgado e considerado um criminoso. Quando nós olhamos esse relato, a profecia, o ato, tudo aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, isso é a mais pura demonstração do amor de Deus Todo-Poderoso com cada um de nós, porque ele enviou seu Filho que nasceu e viveu de uma forma extremamente humilde e morreu de uma forma humilhante, ao lado de 2 criminosos, sendo considerado como tal, ali, assumindo a nossa culpa, assumindo o nosso pecado, assumindo a nossa condenação, porque graças a esse sacrifício de Jesus Cristo,
Já não há mais condenação para todos aqueles que estão unidos com Jesus Cristo. E ali, Jesus, entre aqueles dois ladrões, Jesus nos apresenta, demonstra ali a salvação de uma forma graciosa para um daqueles criminosos, para um daqueles que estavam condenados. Inicialmente, aqueles dois criminosos participam da zombaria e humilhação contra Jesus, conforme é relatado pelo evangelista Mateus. Entretanto, um daqueles dois, ele muda de ideia. Ele muda o seu comportamento e a sua percepção sobre Jesus. Ele passa a repreender o outro condenado para que ele parasse. Pare de insultar a Jesus, porque olha as palavras que o outro criminoso estava dizendo lá no verso de número 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha só os insultos que um dos criminosos estava fazendo, ao ponto então que esse outro criminoso chama a atenção, lá no verso de número 40 e também no 41. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E o verso de número 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui nós podemos perceber facilmente duas formas das quais o ser humano vive: daqueles que rejeitam a Jesus Cristo e ao seu sacrifício, e daqueles que se arrependem e se entregam a Jesus Cristo. O primeiro ladrão, representando os que rejeitam a Cristo, age exatamente como muitos agem: debocham e ainda querem a todo custo se beneficiar de algo, levar vantagem, mas não querem um comprometimento, não querem se arrepender e abandonar o mau caminho, e para que pudessem ter e andar ao lado de Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor, Salvador e Rei. Não querem isso. Aquele ladrão queria que, olha, você não é o poderoso aí? Então desce dessa cruz e salve. Mas salve a mim também. Quando você descer, me tira dessa cruz também. Era uma motivação baseada num deboche, num desprezo, num insulto, numa rejeição daquilo que Jesus está oferecendo. A atitude daquele ladrão, daquele criminoso, mostra exatamente o que muitas pessoas vivem no mundo. Muitas pessoas vivem dessa forma, desprezam e rejeitam a Jesus Cristo. Pessoas que condenadas já estão. Muitas querem apenas vamos dizer assim, se beneficiar com uma possível bênção, querem entrar no barco juntas, mas sem compromisso algum, porque não querem abandonar os seus maus caminhos e voltar para Jesus. Muitos acabam agindo exatamente como esse criminoso, como esse ladrão. Querem apenas os benefícios, mas não querem o compromisso. Infelizmente, muitos buscam apenas as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos, não querem compromisso, querem apenas receber. As palavras daquele ladrão eram exatamente essa: olha, Jesus, desce daí, salva-te a ti mesmo, aproveita e salva a mim também, já que você vai se salvar, salva a mim também. E é tão interessante que se Jesus tivesse dado ouvido à provocação daquele ladrão, nós não teríamos a salvação. Jesus tinha poder sim para isso, mas ele não estaria cumprindo com aquilo que Deus havia pedido para ele. Jesus sabia do compromisso, sabia daquilo que ele tinha que fazer, sabia ali daquilo que ele tinha que enfrentar, e Jesus
enfrentou. Foi ali como uma ovelha a um matadouro, se entregou quieta, apenas obedecendo à vontade do Pai. E do outro lado, nós temos o segundo ladrão, que a princípio ele também zomba de Jesus, mas tem algo que o faz paralisar, algo que o faz repensar as suas atitudes e as suas palavras. Talvez ele até tenha ouvido falar de Jesus em algum momento de sua vida. Talvez ele até estivesse no meio daquelas multidões que se formavam para ouvir Jesus, os seus ensinos, quando Jesus operava ali milagres, quando Jesus libertava as pessoas, ou então quando Jesus perdoava as pessoas. Talvez este segundo ladrão, esse segundo criminoso, tivesse ali por algum instante ouvido falar de Jesus, porque ele tinha ouvido falar de um reino, do reino de Jesus. Talvez quando ele olhou para aquela cruz onde Jesus estava e olhou para aquela placa colocada em cima da cruz de Jesus, que estava escrito que Jesus era o rei dos judeus. De repente, quando aquele criminoso olhou para a coroa de espinhos, ou então quando ele ouviu a oração de Jesus clamando a Deus que perdoasse aquelas pessoas porque não sabiam o que estavam fazendo. Talvez aquelas palavras de Jesus, elas devem ter entrado em sua mente, devem ter entrado no coração daquele ladrão. E ali ele percebeu que ele também necessitava de perdão. Ao ouvir os insultos sobre salvação, ele também deve ter pensado que ele precisa de salvação, que ele precisaria e poderia ser salvo. E é ali, naquele momento, que Deus coloca em seu coração a fé. A fé necessária para olhar para Jesus e crer, para olhar para Jesus e reconhecer que então ele estava ali, pregado naquela cruz, mas ele estava ao lado do Filho de Deus, para olhar para Jesus e simplesmente pedir que Jesus apenas lembrasse dele quando viesse como rei. A atitude daquele segundo ladrão foi diferente do primeiro. Ele não pediu a Jesus: olha, Jesus, me tire desse meu sofrimento, eu me arrependo do que eu fiz, Jesus, então me tira desse sofrimento, me tira dessa cruz. Ele não pediu porque ele sabia que ele merecia aquela condenação, que ele merecia aquela crucificação, que ele estava ali por conta de suas ações. Mas ele não quer nada além de que Jesus apenas se lembre dele. Prestem atenção nas palavras daquele segundo malfeitor. E acrescentou, dizendo a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. As palavras daquele outro malfeitor eram apenas: lembra-te de mim. Olha, Jesus, se você apenas se lembrar de mim, já é o suficiente. Aquela oração, vamos dizer assim, a oração daquele malfeitor, a oração daquele homem, Jesus ouviu e ela foi atendida, porque a resposta de Jesus é: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a salvação se achegou na vida daquele homem. E que dia deve ter tido aquele homem? Pela manhã, condenado, crucificado, talvez ali para ele já não tinha mais jeito, o seu fim estava chegando. Mas quando ele está naquela cruz e olha para o lado e vê que do lado dele está a salvação, e ele termina naquele dia no paraíso. Começou como um condenado, e por causa de Jesus Cristo ele termina salvo por Jesus Cristo. Reconhecer seu estado de pecador e pedir que Jesus apenas se lembrasse dele. Essa atitude o salvou
pela graça de Deus, porque ele se mostrou arrependido, se mostrou completamente arrependido. Jesus viu no coração daquele criminoso o temor, o arrependimento e o reconhecimento de que Jesus é Senhor e Rei. Nas palavras daquele homem, ele fala: Senhor, lembra-te de mim, do teu reino. Sabia que Jesus é Senhor e é Rei, arrependido dos pecados, então Jesus o salva. Ele se arrependeu e creu em Jesus Cristo. A única coisa que aquele homem tinha naqueles seus últimos momentos de vida era a esperança na salvação, e o fez ao confiar inteiramente em Jesus Cristo. Eu já ouvi tantas vezes que aquele ladrão, aquele malfeitor da cruz teve a última oportunidade ali enquanto estava sendo crucificado. Mas enquanto estava refletindo e estudando essa passagem, eu tive uma outra ideia sobre isso. Talvez aquela foi a primeira oportunidade que ele teve antes de ter esse contato muito próximo. Aquela foi a primeira oportunidade que ele teve de falar com Jesus, mesmo sendo seus últimos instantes de vida. Mas para ele pode ter sido sim a primeira oportunidade, e nessa primeira oportunidade ele se entregou para Jesus. Ele aproveitou aquela oportunidade e não deixou para depois, até mesmo porque especificamente para aquele homem ele não teria tempo para outras oportunidades, porque a morte dele era certa e aconteceria em instantes, ou como era a prática, em alguns dias, mas a morte dele era certa. Mas se olharmos assim, a primeira oportunidade que ele teve, ele se entregou para Jesus Cristo. Mas quem nos disse que sabemos quando chegará a nossa hora? Para muitos, a morte acaba chegando de forma instantânea. Não temos como saber quando chegará a nossa hora. Quantas oportunidades ainda aparecerão diante de nós para entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, para mudarmos de atitude e vivermos de acordo com aquilo que Deus quer para cada um de nós. Quantas oportunidades você ainda espera ter para aceitar a Jesus Cristo? Passando a ter uma mudança de vida. Quantas oportunidades você ainda espera para mudar de vida? Mudar o estilo de vida, passar a viver e deixar de lado os vícios, os pecados, os pensamentos ruins, o egoísmo, a incredulidade e tantas outras coisas. E eu vou até utilizar uma palavra que eu tenho visto tanto por aí ultimamente, pessoas escrevendo para todo canto. Uma palavrinha pequena: ranço. Essa palavra não pode fazer parte do nosso vocabulário cotidiano, todos os dias. Não pode. Não podemos abraçar. Parece que essa é uma palavra que está entrando em moda, mas ela tem que sair da nossa moda. Não pode. Porque eu preciso praticar o perdão. E o perdão é esquecer. Se a pessoa te provocou mágoas, se a pessoa te provocou rancor, um ressentimento, a tal ponto que você pegou ranço dela. Olhe lá para a primeira palavra de Jesus Cristo na cruz: Pai, perdoa-lhes. Atitude essa que nós também devemos ter. Praticar o perdão é esquecer, é deixar de lado. Por isso que não cabe a incredulidade, não cabe o ranço, não cabe o egoísmo para cada um de nós. Não cabe isso nas nossas vidas. Você tem mais uma oportunidade de olhar para Jesus Cristo e, aprendendo com Ele, não guardar rancor, não ter ranço de ninguém, não guardar mágoas das pessoas, e sim perdoar e se liberar o perdão. Hoje é a oportunidade de mudar de vida, de atitudes, de deixar de lado tudo aquilo que está impedindo de ser como Jesus, perdoando e tendo uma verdadeira mudança de vida, porque a salvação dele nos alcançou e assim nós fomos transformados e precisamos viver essa transformação dia após dia.
Talvez até estejamos agindo como o segundo ladrão que no início ali zombou de Jesus, mas ao ouvir a voz de Jesus, ao olhar para Jesus, teve a sua vida transformada, abandonou os insultos e passou a querer estar com Jesus. O pedido dele é esse: olha, lembra-te de mim, porque eu quero estar contigo, Jesus. Vivendo com Jesus Cristo, participando e sendo um cidadão do reino dos céus. Olha só, assim é que nós devemos ter e viver essa transformação constante, mudando os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Isso é sinal e fruto da salvação que chegou até nós. Fruto do Espírito que nos produz transformação constantemente. Precisa produzir transformação em nós e você precisa ser transformado todos os dias, em todo tempo. Por isso que eu digo, hoje é a sua oportunidade. E se de repente você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é a oportunidade de você se entregar para Jesus. Talvez aquela foi a primeira e ao mesmo tempo a última oportunidade do ladrão na cruz, do malfeitor na cruz. Não espere mais tempo, não espere mais tempo, não deixe para depois. A sua oportunidade pode ser agora de se entregar a Jesus Cristo. Não perca mais tempo. Eu vou repetir mais uma vez, não perca mais tempo. Nós não saberemos quando chegará a nossa hora. Hoje nós estamos bem, mas e amanhã? E daqui a pouco? Como é que está o seu coração agora? Ou melhor, onde está firmado o seu coração nesse momento? Pare para pensar um pouco nisso. Aonde você tem depositado a sua fé? Como é que está a sua vida? Será que vale a pena deixar para pensar nisso depois? Eu de verdade espero em Deus que você possa viver anos e décadas, e muitas décadas. E olha só, elas serão ainda melhores e muito mais bem vividas se você tiver a sua vida entregue a Jesus Cristo. Você viverá na melhor companhia, desfrutando da doce presença do Espírito Santo o tempo todo na sua vida. Por isso que não deixe para depois, não espere entrar naquela velha conversa que eu vou deixar para pensar isso lá para frente nesse assunto. Não, só lá mais para frente. Agora eu não quero pensar, tenho tanta coisa para me preocupar. Não, sabe por quê? Porque muita gente não faz isso. Se distanciam ainda mais conforme o tempo passa. Mais longe elas ficam de Jesus. Por isso que eu estou te falando, a sua oportunidade é o agora, é o hoje. Não há nada melhor do que ter Jesus Cristo em nossa vida. Não há nada melhor do que, ao termos Jesus Cristo em nossa vida, termos a certeza da salvação. E olha, não há nada melhor do que a salvação conquistada por Jesus Cristo naquela cruz. As dificuldades têm aos montes, elas vêm, elas vão, mas tudo isso tem prazo de validade. As dificuldades têm prazo de validade, elas vão acabar algum dia e vão surgir outras dificuldades, e essas outras dificuldades também vão acabar. Tudo isso, tudo nesse mundo tem prazo de validade. Mas olha só, a salvação não tem prazo de validade. Ela é eterna. A salvação, ela é eterna. Por isso que Jesus Cristo está te chamando e te oferecendo essa salvação que é eterna. E Ele quer caminhar ao seu lado para te ajudar nas suas dificuldades, te dando paz, te dando força, te dando entendimento, te dando esperança para continuar caminhando. Não espere para depois. Não espere para depois. Jesus está te chamando agora. Jesus está te chamando agora para que você entregue a sua vida a Ele. Ele quer a sua vida, Ele quer caminhar contigo, Ele quer estar ao teu lado. Jesus está batendo na porta do teu coração. Abra o teu coração para Jesus Cristo. Abra para Ele. E se você quiser entregar a sua vida agora, ore comigo nesse momento.
ore comigo. E se você de repente por alguma situação se afastou de Jesus Cristo, se afastou da sua comunhão com Deus, ore comigo também. É hora de voltar. É hora de voltar para o Pai. É hora de voltar para o Senhor e Rei. É hora de estar novamente em comunhão com Deus. Este é o seu tempo, é o seu momento. Ore comigo nesse instante. Ore comigo agora onde você estiver. Em voz alta, em pensamento, mas ore comigo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Ore comigo. Ó Deus querido Pai, ó Deus, nesse momento de culto, nesse momento, Senhor, de adoração, de celebração, ó Pai, nesse momento, ó Deus, onde nós meditamos na Tua Palavra, Senhor, nesse momento onde nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus. Ó Pai, o Senhor sabe o que cada um tem enfrentado, ó Deus, e por isso, nesse momento, que o Teu Santo Espírito esteja ali com essa pessoa, ó Pai, que está agora querendo entregar a sua vida para o Senhor. Por isso, eu peço que o Senhor esteja cuidando dela. Ó Deus, daquela pessoa que se distanciou do Senhor por problemas, por dificuldades, ó Deus. Ouve agora a oração dessas pessoas, que agora elas irão orar comigo e agora, ó Pai, elas estarão clamando a Ti, orando assim: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. A minha vida sem o Senhor não tem sentido. As dificuldades dessa vida vão acabar, mas eu quero a Tua salvação, que é eterna. Eu quero viver contigo, ó Deus, eu quero a minha vida entregar para o Senhor. Eu te confesso, Jesus Cristo, como meu único Senhor e Salvador. Não há mais nada na minha vida. A minha vida é Tua, Senhor Jesus Cristo. Eu confesso os meus pecados diante de Ti, me arrependo de todos eles. E eu declaro que o Senhor é o meu Salvador e eu entrego a minha vida a Ti, porque não há melhor lugar de que colocar a minha vida em Tuas mãos. E eu Te aceito, Senhor Jesus Cristo, como meu Salvador. Ó Pai, ouve, ó Deus, as orações. Ó Jesus Cristo, ouve o clamor daqueles que estão voltando, daqueles que estão se achegando diante do Senhor, daqueles, ó Pai, que estão arrependidos, ó Pai, daqueles que estão abrindo nesse momento a porta do coração para o Senhor que está batendo. Entre e faça morada. Faça morada nesses corações, produza transformação, traga novidade de vida, traga paz, essa paz que somente o Senhor pode dar, uma paz, ó Deus, que o mundo não entende. Cuida, ó Pai, daqueles que se distanciaram, mas que agora estão voltando, ó Pai, renova a aliança, Senhor, com essas pessoas que se distanciaram, ó Deus, renova, ó Pai, a comunhão, renova, ó Deus, a aliança, Senhor. Ó Pai, nós somos gratos a Ti pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz e celebramos, ó Pai, o Teu amor conosco. Ó Deus, ouve a oração dos Teus filhos, ó Pai. Nós oramos juntos, ó Deus, ainda que distantes, ó Pai, fisicamente, mas nós estamos unidos em comunhão, em oração, como o corpo de Cristo. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sinta a doce presença de Jesus Cristo na sua vida. E olha só, se você orou comigo, pedindo o retorno, pedindo ali para que você possa voltar a Jesus Cristo, ter a sua comunhão novamente com Deus. Se você orou comigo, entregando a sua vida a Jesus Cristo, e se você quiser conversar comigo, o número do meu telefone está ali na ficha técnica deste vídeo. Coloque ali em ver mais. Logo após o vídeo tem todas as informações deste culto e lá por último está o número do meu celular. Se você quiser me ligar, se você quiser conversar comigo, me ligue. Vamos conversar, vamos orar juntas. Viva essa novidade de vida. Eu te ajudo a caminhar
a iniciar essa caminhada com Jesus Cristo. Jesus Cristo nos pediu para que nós pudéssemos fazer novos discípulos. E se você aceitou o chamado de Jesus Cristo, eu estou aqui para te ajudar a ser este discípulo de Jesus Cristo, a caminharmos juntos. Pegue o número do meu telefone, me ligue e vamos conversar. Que Deus abençoe a sua vida. A salvação foi conquistada por Jesus Cristo na cruz e Ele está te chamando. Venha, venha, venha para o Pai através dessa salvação. Jesus Cristo Jesus Cristo quer fazer morada em seu coração. Amém? E agora nós teremos a oração final, será feita pela nossa querida irmã Andréia. Depois, algumas famílias da nossa igreja convidam você e a sua família a orar conosco a oração do Pai Nosso. Em seguida, vamos receber a bênção do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estarmos te louvando, Senhor, te bendizendo, Pai, te agradecendo, Senhor, por mais esse culto, Pai. Obrigada, Senhor, por cada momento, Senhor, por cada oração, cada louvor, ó Pai, pela palavra, Pai, ministrada, Senhor, que ela possa falar profundamente, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Esteja com cada um dos irmãos, ó Pai, que tem assistido esses cultos, Senhor, que eles possam estar abençoando a vida de muitas pessoas, Senhor. Cuida, Senhor, dos enfermos, ó Pai, cuida dos corações enlutados, Senhor, cuida de cada um de nós, ó Pai, para que em breve nós possamos estar te cultuando, Senhor, novamente na igreja, ó Pai, podendo rever os nossos irmãos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, nos abençoa e mais essa semana, ó Pai, que se inicia, Pai, continua, Senhor, cuidando de nós, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todos os momentos, ó Pai, e obrigado porque até aqui Tu nos tem ajudado, Senhor. Obrigado por tudo mais uma vez, no nome santo de Jesus é o que eu te peço e agradeço. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. venha o teu reino, Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. não nos deixe cair em tentação, Mas livra-nos do mal. pois teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos agora a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, o consolo e a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final de mais um culto, gratos a Deus por mais essa oportunidade de adoração, por mais essa oportunidade de culto. Temos que agradecer a Ele, tempos tão difíceis e nosso Deus tem nos ajudado, tem cuidado de cada um de nós. Precisamos agradecer, precisamos louvar, precisamos viver em comunhão com Deus, precisamos crescer cada vez mais, continuar nessa transformação, sendo transformados dia após dia pelo Santo Espírito de Deus. Você que está conosco, que nos acompanha, você que entregou a sua vida para Jesus Cristo, olha, não esquece, se você quiser, pode me ligar, entre em contato conosco, vamos juntos nessa caminhada cristã, nessa caminhada de fé, crescer, conhecer cada vez mais ao nosso Deus. Eu quero também te agradecer porque você abriu as portas da sua casa, nos permitiu entrar aí e juntos nós podemos louvar e juntos nós podemos adorar a Deus. Isso é muito bom. Eu também quero pedir para que você esteja orando pela nossa igreja. Nós estamos ali reformando, tivemos aí algumas surpresas não tão boas, né? Descobrimos ali um foco grande de cupim no nosso telhado, então nós iremos ter um custo a mais, além daquilo que nós imaginávamos, né? Mas nós iremos tratar, iremos detetizar, iremos cuidar de toda a estrutura da nossa igreja, por isso conto também com as suas orações para que a gente possa
reformar a nossa igreja, deixar ela bem bonita, para que assim que possível possamos voltar e ali juntos adorarmos ao nosso Deus dentro ali da nossa igreja. Mas até lá nós queremos, aos poucos, na medida do possível, reformar a nossa igreja. E aproveito também, se você quiser contribuir de alguma forma, nós vamos deixar aqui embaixo os dados da conta bancária. Se você quiser fazer uma transferência, se você quiser fazer um Pix, anote essas informações que estão aqui embaixo. E se você sentir esse desejo no seu coração, faça uma transferência. Isso estará nos ajudando nesse momento de reforma, para que possamos assim deixar a igreja bem bonita, pronta na medida do possível, quando estiver prontos, né? Nesse momento de dificuldade passar, a situação estiver melhor, quando voltarmos aos nossos cultos presenciais, a nossa igreja estar ali bonita. Então, se você sentir esse desejo de contribuir, de nos ajudar, aí embaixo está o número da conta, é a conta do nosso tesoureiro, então pode ficar tranquilo, toda a movimentação que é feita nessa conta, o conselho, e nós temos também um grupo dentro da igreja que faz a verificação de toda a movimentação que acontece nessa conta é auditado pelos próprios irmãos da igreja, para que a gente possa ter um controle total sobre tudo que entra e tudo que sai da tesouraria da nossa igreja. Que Deus abençoe, já agradeço pelas suas orações, pelas contribuições e pela sua companhia conosco nesses dias, nesses cultos, nesses momentos de adoração ao nosso Deus. Que o nosso Pai te abençoe, te guarde, que você tenha uma semana de muita bênção, uma semana de muita paz, uma semana de muita comunhão com Deus, uma semana de muita busca, de crescimento, de transformação, vivendo cada vez mais de acordo com a vontade do nosso Deus. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.